Escute bem, todas as escrituras devem ser anunciadas. Estou querendo aqui afirmar para você que tudo aquilo que está na Bíblia deve ser ministrado. Existe um acordo feito no Pacto de Lausanne, que foi de pregar todo o Evangelho a toda criatura, com toda a igreja, em todo o tempo. Se temos que falar sobre tudo que está escrito na Bíblia, então a Bíblia também fala sobre os falsos mestres. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, no capítulo 2. E vamos meditar sobre os falsos mestres. Olha o que diz o capítulo 2 de 2 Pedro, verso 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas. Pedro aqui orienta que homens, pessoas se diziam que tinham o Espírito Santo de Deus e que o que eles falavam eram concernente à voz de Deus e diziam-se ser verdadeiros profetas. Mas é certo que o verdadeiro profeta não poderia falar uma coisa e que ela não se cumprisse. No livro de Deuteronômio está dizendo que o profeta se conhece por duas coisas. Em Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18. Moisés diz: se alguém profetizar e não se cumprir, então esse é falso profeta, tem que ser apedrejado. E na outra passagem Moisés disse assim: se alguém profetizar e acontecer, e aí o profeta disser vamos adorar outros deuses, é falso profeta, tem que ser apedrejado. Então os dois testes do profeta ele tinha que dizer a verdade, ou ele tinha que ser ortodoxo, a doutrina dele tinha que ser a doutrina correta, e a profecia dele tinha que acontecer como ele disse. Eram os dois testes do profeta. Se a gente fosse aplicar esse teste hoje, a rigor, ia ter muito apedrejamento. Então Pedro já orienta dizendo que antes pessoas se passavam por profeta, dizendo que Deus falou alguma coisa, mas Deus na verdade não falou nada. E como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres. Ele disse que, na mesma maneira que homens se diziam estar cheios do Espírito Santo para falar da boca de Deus, mas na verdade eles não tinham nada com Deus, Pedro orienta a igreja dizendo que haverá entre nós, haverá entre o povo de Deus, homens que são falsos mestres, homens que ensinam mentiras, homens que não têm compromisso com a verdade, homens que não falam segundo a voz de Deus, homens, pessoas que não falam segundo os oráculos do Senhor. Ele disse que isso haveria de acontecer. Então, escute bem, é uma realidade isso hoje entre nós. Eles hão de aparecer e eles introduzirão de uma forma encobertamente, ou seja, de uma forma oculta, de uma forma fantasiosa, de uma forma não clara. Eles irão colocar entre a igreja as suas mentiras, as suas falsidades, de uma maneira encoberta, de uma maneira disfarçada, de uma maneira que você jura que é Bíblia, você jura que é as Escrituras, mas na verdade não é. É aquela história, você vai ouvir aquilo e vai dizer assim, mas ele está falando de Deus, ele está falando da Bíblia, mas na verdade não está. Por quê? Porque eles vão ensinar de uma forma encoberta. Ele não vai ser claro para que você não se espante de imediato e desista de acompanhá-lo. O que ele puder fazer para enganar você, ele vai fazer. Então ele vai usar da Bíblia, mas não terá compromisso com a Bíblia. Será que você está me entendendo?
Os falsos mestres, eles até abrirão a Bíblia, até citarão a Bíblia e dirão que na Bíblia está escrito tal coisa, porque eles querem que você acredite na Bíblia, mas eles não terão compromisso com a palavra de Deus. Porque eles virão introduzir de uma forma encoberta. O que é que eles vão introduzir? Vão introduzir heresias. Heresias aqui significa outro pensamento, outras ideias, outro raciocínio, outro evangelho. Escute, eles de uma forma encoberta, disfarçada, de uma forma astuciosa, introduzirá um falso evangelho. Parece ser bíblico, parece ser bom, parece que está curando gente. As pessoas sobem para dar testemunho, e a maioria são testemunhos falsos, comprados, mentirosos, porque Deus não opera nessas igrejas. O Espírito de Deus não está fluindo em abundância, onde há crime, mentira, adultério, roubo, heresias. O Espírito de Deus não tem parte com isso. Então são testemunhos mentirosos. Pode ser que Deus alcance alguma alma perdida pela misericórdia dele. Mas se Deus alcança essa alma, logo logo ela sairá de lá. Introduzirá uma mentira no meio do povo. Heresia é isso, é outro pensamento, é o desvio da verdade, é outra coisa e que não é a verdade. É isso que eles vão fazer, heresias. Escute, é muito importante falar sobre esse assunto, porque, mais uma vez lhe digo, se está na Bíblia, temos que atentar ao que a Bíblia deixa claro. Se isso é uma orientação, Pedro está dizendo que essa orientação ela é importante, porque o povo não pode ser enganado. Na verdade, essas heresias serão destruidoras. Então, no final de tudo, a intenção deles é apenas destruir. E muitos não terão mais compromisso com o Senhor Jesus. Por quê? Porque anunciam falso evangelho, anunciam mentiras. Eles levarão as pessoas a negarem o Senhor Jesus, porque as suas heresias, a sua mentira serão tão grandes que as pessoas estarão mais preocupadas em si só, estarão mais preocupadas no seu bolso, estarão mais preocupadas com o seu umbigo, estarão mais preocupados com o eu. Porque é isso que eles anunciam, é que você, o eu, é uma mensagem antropocêntrica. É uma mensagem onde o homem é o centro. Essa heresia que destrói, coloca o homem como centro das atenções. É uma heresia onde deve ser suprida a sua necessidade. E não tem nenhum problema, meus irmãos. Cremos um Deus que nos abençoa. Mas a mensagem que destrói nos leva a só pensar em nós, só pensar nas minhas necessidades, só pensar em mim. E o Deus, na verdade, que eu estou amando não é o Senhor Jesus, é o dinheiro. Porque a mensagem deles conduzem as pessoas a pensar em serem ricos, a terem posses, a possuírem riquezas. Então os olhos deles estão mais na necessidade de ficarem ricos, na necessidade de crescerem financeiramente, que negarão o Senhor que os resgatou. Como essa forma de negar é dizer que o que mais importa para mim é o meu enriquecimento e não o Senhor Jesus. Então essa prosperidade anunciada por esses movimentos neopentecostal, essa prosperidade, ela não é bíblica, ela só conduz os homens, as pessoas, a negarem ao Senhor Jesus e mais desejarem o seu ventre, as suas posses, a riqueza, nada mais, nada menos. Escute bem, trazendo sobre si repentina destruição.
Pedro está dizendo que por causa desse evangelho, por causa dessas heresias, desse falso evangelho, lembre disso, por causa dessas heresias, trazem sobre si uma repentina destruição. Por quê, gente? Porque quando o Senhor Jesus voltar, será como ladrão. E nesse grande dia, não tem a hora marcada, não tem o momento. Então, quando Cristo raiar, essas pessoas que negaram ao Senhor Jesus, trazem sobre si essa destruição. Olha o verso 2 que diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. Meus amados, olha o que Pedro está dizendo e observe comigo se não é isso que está acontecendo hoje. Pedro está afirmando que e muitos seguirão as suas dissoluções. Pedro está garantindo que essa mensagem dos falsos mestres terão resultados numéricos. Pedro está dizendo que o que esses homens falsos profetas, falsos mestres, eles anunciarão uma mensagem, um falso evangelho, heresia, e essa heresia terá sucesso, porque muitos seguirão as suas dissoluções. Não é isso que está acontecendo? Olhe para as igrejas dos falsos mestres hoje. São superlotadas. Então aqui, escute, não se iluda com números. Números não significa que Deus está aprovando aquilo. Números não significa que Deus aprova aquilo. Porque os falsos mestres atrairão a multidões. E Pedro deixou isso aqui bem esclarecido e afirmou dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pedro está dizendo que por causa desses homens, por causa desses falsos mestres, o caminho da verdade, ou seja, o evangelho genuíno, será defamado, será blasfemado. Você entende agora porque quando nós vamos anunciar o evangelho, somos tratados com indiferença? Você percebe agora que porque quando vamos anunciar o evangelho verdadeiro, as pessoas zombam de nós e dizem frase do tipo: ah, todo pastor é ladrão, toda igreja só tem interesse em tirar o dinheiro dos irmãos, eu não vou para a igreja não porque eu quero o meu dinheiro. Por que esse tipo de afirmação? Porque os falsos mestres defamaram o caminho da verdade. Por causa dos falsos profetas, o evangelho foi envergonhado, e não é isso que nós estamos enxergando hoje. Agora, olha o verso 3. E por avareza, escute bem, por avareza farão de vós negócios. O que é por avareza? Por interesse no dinheiro. Todo falso mestre, todo falso profeta, ele faz tudo pensando no dinheiro. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Escute bem, não pense: ah, mas eles falam coisas bonitas lá, mas eles falam coisas que agradam o nosso coração lá. Eles falam coisas que nos alegram a alma lá. Eles falam coisas dizendo que Deus vai nos abençoar. Eles falam coisas dizendo que Deus vai nos curar. Eles falam coisas dizendo que Deus vai nos prosperar. Isso não é bom, pastor? Tem algum problema em dizer essas coisas? Escute, quando eles falam isso, eles não estão pensando em você. Quando eles falam isso, é apenas para te agradar e não realmente preocupado com a sua alma. Eles não têm interesse na sua alma, eles estão com interesse no dinheiro. Olha o que Pedro falou aqui, escute bem. Por avareza. É por avareza que eles farão isso. Ah, eu fui até bem recebido, eu fui para uma dessas igrejas e eu fui bem recebido, pastor. Eu fui bem tratado lá.
Eles fazem isso por avareza. Ah, foi uma reunião muito bonita, pastor, uma estrutura de som, iluminações, foi grande o evento. Ah, lá e eles prometeram cura, prometeram milagres, prodígios e maravilhas, e foi algo extraordinário. Você pensa que eles estavam preocupados com a sua salvação? Não estão. Se eles estivessem preocupados com a sua salvação, eles não estariam preocupados se você vai doar ou se você não vai. Eles não estariam forçando a barra para que você participe da campanha doando 100, 200, 300 ou 500 reais. Quando a intenção é a salvação da alma, assim diz o Senhor Jesus: dai de graça o que recebeste de graça. Então, o que está movendo eles a isso? Porque o que move o coração deles? Pedro está dizendo que o que move o coração deles é a avareza. E farão de vós negócios. Olha que expressão, farão de vós negócios. Vós quem? O povo, a massa, aqueles que estão indo para reuniões, igrejas que lotam 10 mil pessoas, igrejas que lotam 5 mil pessoas. É muita gente. Então o que é que eles vão fazer? Farão negócios de vós. E não é difícil você ouvir convites do tipo: venha buscar a rosa ungida, venha buscar o vinho consagrado, venha buscar a caneta consagrada, o martelo ungido, o bombom ungido, a maçã ungida, venha buscar o lenço consagrado, venha buscar tanta coisa que eles preparam apenas para negociar com você. Porque Pedro está dizendo isso: farão negócios de vós. Quem farão negócios? Os falsos mestres. E ele vai vir com que palavra? Olha o que Pedro diz: com palavras fingidas. Tudo que eles falam é fingimento. Ah, Deus vai te abençoar. Ah, nós estamos preocupados com você. Nós iremos fazer sacrifício por você. Nós estamos aqui lutando para você ter vitória. Nós estamos aqui comprando a sua briga. Não é assim que eles falam? Então, o que é isso? Fingimento. Os falsos mestres virão com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. A intenção dele aqui é bem clara. Ele está preocupado com ele. Ele não está preocupado com a tua prosperidade. Você percebeu que ele fala que todos vão prosperar, mas é somente eles que prosperam? Você já percebeu que eles falam que muitos irão ganhar posses, mas percebeu que é os bens deles que aumentam? É eles que têm riquezas, é eles que têm coisas para ostentar. Você percebeu isso? Por quê? Porque é tudo mentira, fingimento. Agora eu pergunto a você: será que o homem pode enganar a Deus por muito tempo? Será que Deus se deixa escarnecer? Será que Deus não é justo o suficiente para um dia dar um basta nisso? E é aqui que nós entendemos. Ora, tem que haver arrependimento nos corações de quem faz tal coisa. Se estes homens não se arrependerem dos seus pecados, não se arrependerem do seu comportamento, não se arrependerem das suas falsidades, a Bíblia deixa claro aqui: os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Deus não deixará impune tais homens que não se arrependeram, tais homens que não voltaram atrás e pediram perdão ao Senhor e decidiram agora viver na verdade. Então, para esses falsos mestres, só existe uma solução: o arrependimento e o se voltar ao verdadeiro evangelho, ao que o Senhor Jesus realmente ensinou. Deixa eles roubem, comam a carne do rebanho, roubem a lã,
chupem os ossos, mintam, enganem, blasfemem, pequem, e vão para suas mansões, para os seus jatos, façam o que quiser. Talvez vocês não sofram nada, nem gripe vocês pegarão aqui. Fiquem tranquilos. Mas o juízo de vocês não dormita, desses falsos profetas, porque eles estarão um dia de pé diante do trono do Senhor, e serão julgados por cada blasfêmia, heresia que ensinaram, por cada centavo que roubaram dos fiéis, e por cada alma que foram responsáveis por ajudar ir ao inferno. O juízo deles não dormita. Os juízos dele não dormita. Deixem-os roubar. Deixem-os pregarem blasfêmias, dizerem blasfêmias e ensinarem heresias. Vejam só eles. Estão gordos, ricos, felizes, prósperos. Eles estão indo cada vez melhor. Mas o juízo deles não dormita. O guarda de Israel há de julgar tudo isso. Paulo deixou bem claro que necessário é que haja heresia entre nós. Para quê? Para que os verdadeiros se manifestem. Paulo disse: vai haver heresia entre vocês. Vai haver desvio da verdade entre vocês. Para quê? Para que os verdadeiros se manifestem. Então, se você conhece algum pastor que nunca falou dos falsos profetas, ele é omisso. Porque, na verdade, quando percebemos a mentira, quem é verdadeiro se manifesta. Quando vemos o errado, quem é certo se manifesta. Quando vemos a injustiça, quem é justo se manifesta. Então é isso que a Bíblia nos orienta. Se está na palavra de Deus, se está nas Escrituras, é importante eu e você prestarmos atenção nesses detalhes. Um dos maiores sinais da volta de Jesus é o crescimento das heresias, é a apostasia e é o sucesso dos falsos profetas. E que Deus abençoe sua vida e te livre do falso mestre, dos falsos profetas. Então, como você se livra deles? Lendo a verdade. Leia a Bíblia, leia o Evangelho, leia os Evangelhos e você saberá a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.